galera! Hoje nós estamos lendo 2 Timóteo. Ontem a gente leu 1 Timóteo, a gente está lendo 2 Timóteo. Como a gente tem visto nos livros do Novo Testamento, a gente tem muitos assuntos abordados nos capítulos estudados. Então eu vou tentar falar de alguns poucos assuntos abordados. Então eu já vou direto para o capítulo 2, verso 5. Fala assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Aqui nesse contexto, Paulo estava falando sobre não se envergonhar da palavra do Senhor. Essa primeira parte do nosso estudo está falando do nosso comportamento, no caso aqui era o comportamento de Timóteo, como ele deveria se comportar como servo do Senhor. Primeira coisa, não se envergonhe, dê o seu melhor. Ele fala: ninguém que milita se embaraça do negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então você dá o seu melhor a fim de agradar a pessoa que está liderando o seu exército, que é Deus. Segundo, não se envergonhar e dar o seu melhor dá uma consequência que você deve suportar sim, que está no verso 10. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Você vai sofrer sim. E você não vai sofrer só para o seu crescimento pessoal, mas você também vai sofrer para o crescimento de outras pessoas, para que outras pessoas também alcancem o evangelho. É claro que você não vai fazer isso perfeitamente, como aqui ele fala, para você dar o seu melhor, se você não for uma pessoa aprovada. No verso 15 e 16 fala assim: procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, ele fala para você falar. E segundo, ele fala para você não falar se você ficar falando falatório. Você tem que, então, saber manejar a palavra, você tem que saber o estudo da palavra, e para isso você tem que estar conectado com Deus para poder saber o que realmente a palavra está falando. Aqui ele fala sobre o caso de Emineu e Fileto. Um deles já tinha sido citado antes, mas eles estavam nessa parte do falatório. Eles não sabiam o que estavam falando e as consequências foram drásticas, inclusive, para outras pessoas. Mas enfim, como é que a gente chega a fazer isso? Semana passada eu falei sobre predestinação e eu falei sobre um verso de 2 Timóteo. Chegou a essa parte. Fala assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparo de toda boa obra. O que está falando? Que dentro da igreja, que é a grande casa, ou dentro de um lugar que a gente falaria como um lugar santo, vão existir barros para a honra e vasos para a desonra. Deus conhece cada um, e aí vem a parte da predestinação. Deus sabia quais são os vasos que são limpos e quais são os vasos que são sujos, quais são os vasos da honra e quais são os vasos da desonra. Engraçado que ele vem construindo esse raciocínio até chegar nessa parte, né? Ele fala sobre a gente não ter que se envergonhar da palavra, ele fala sobre a gente não sofrer, ele fala sobre a gente ter que estudar a palavra e conhecer a palavra. Por quê? Porque esse é o caráter de uma pessoa que foi escolhida e que está sendo um vaso de honra. Capítulo 3 e 4, ele fala sobre os últimos tempos. E é semelhante o texto que está escrito com a nossa atualidade. Está falando dos últimos tempos e o texto parece com a nossa atualidade, então, vai saber. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, orgulhosos, avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aqui ele fala sobre pessoas, esse finalzinho, que aparentam ser boas, mas na verdade não são. O que a gente faz com essas pessoas? Afasta-se. Afasta-se dessas pessoas. Mas eu não tenho que pregar para elas e falar sobre o amor de Deus, se nada das contas, blá 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 blá. Tem. Só que você tem que tomar cuidado
Cuidado com o quê? Com essas pessoas que em 2 Timóteo fala, no capítulo 3, verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Assim também estes resistem à verdade. Você vai ter que saber identificar quem são essas pessoas. Por quê? Porque você vai pregar para elas, você vai falar sobre o amor de Jesus, blá blá blá. Elas vão resistir à verdade, elas não vão querer saber da verdade. É importante você ver essas pessoas, porque você vai ser em vão seu serviço, né, de tentar salvar essas pessoas, porque elas vão resistir à verdade, e no pior das hipóteses, você ainda vai ser afastado por elas. Então é melhor você fugir. Por isso que ele dá esse conselho. Afasta-se dessas pessoas. E no final ele reafirma, no capítulo 4, que você deve sim pregar para as pessoas. Por quê? Porque no finalzinho do capítulo 3 ele fala: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então é papel nosso sim ensinar, é papel nosso instruir, mas também é papel nosso ler a Bíblia para que nós, e perfeitamente instruído para toda boa obra, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para a boa obra. A obra de pregar o Evangelho, no capítulo 4, verso 2 em diante, ele vai falando de várias questões, vários pontos sobre isso. Ele fala que é no tempo certo, sim ou não, então você não fica lá achando, não, agora a gente está nos últimos tempos, eu tenho que pregar, ou se não, não está nos últimos tempos, então eu não tenho que pregar, lá. É no tempo certo, sim ou não. Você tem que estar anunciando a mensagem. Por quê? Porque vai ter um tempo, e esse tempo é o nosso tempo, em que as pessoas vão estar falando mentiras, como o capítulo anterior falou, mas também vão estar tendo pessoas que vão estar querendo ouvir essas mentiras, porque são mentiras que agradam o coração delas, que são o que elas estão querendo ouvir e ganhar um apoio, né? Mas o que a gente tem que fazer? Verso 5. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever como servo. E no verso 8, ele fala qual que vai ser a nossa recompensa final sobre isso. Aqui ele fala sobre a recompensa de Paulo, mas no final ele explica que é de todo mundo. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive a vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que esperam com amor a sua vinda. Então, gente, aqui a gente aprendeu um comportamento que é completamente avesso ao que a gente queria ser, né, na verdade. Mas desejem ser assim agora, se transformem, não se envergonhem do Evangelho, preguem, anunciem a palavra, mas não anunciem se vocês não estiverem aprofundados na palavra e aprovados pelo Senhor, porque na verdade isso vai ser ruim para o Evangelho. Que no dia final a gente vai ter a nossa recompensa. Falou, gente, até semana que vem. E aí, já leu a Bíblia hoje?